Utilidade pública. Tem gente que só sente que está viva quando está doendo. O resto do tempo é só silêncio, tédio e distração. Você se acostumou tanto com o peso que já chama ele de corpo. Você chama de vida uma coleção de vícios emocionais, desejos fracassados e dores envernizadas. E o pior, acha que isso é normal, que isso é você. Você não quer paz. Quer que a sua dor pareça um pouco mais bonita. Quer que ela tenha trilha sonora, likes e alguém que a entenda. Mas no fundo, bem no fundo, você sabe, você está agarrado a uma merda existencial que já devia ter largado há anos. Só que você tem medo de viver sem ela, porque ela virou identidade, porque nela você se esconde, porque fora dela tem o vazio. E esse é o seu maior pavor, não ter mais uma dor para chamar de lar. Buda chamou isso de dukkha. Não é só sofrimento, é insatisfação estrutural da existência. É o buraco no peito que nenhum sexo, nenhum sucesso, nenhuma viagem, nenhuma filosofia consegue preencher. É você, às 3 da manhã, olhando para o teto e percebendo que, mesmo com tudo que tem, ainda sente que está faltando alguma coisa. E você nem sabe o que é. Você se distrai, você trabalha, você transa, você finge. Mas o vazio continua lá. E ele tem fome. E quanto mais você tenta preenchê-lo com o mundo, mais ele engole você por dentro. Você quer aliviar, não curar. Você quer conforto, não libertação. E por isso Buda foi ignorado. Porque ele não vendeu promessas. Ele ofereceu renúncia. Esse vídeo não é para te fazer sentir bem. É para te mostrar que você está morando numa prisão emocional que você mesmo construiu. E que está tão apegado a ela, que colocou cortina, sofá, Wi-Fi e chamou de lar. Você quer sair? Vai ter que morrer. Não no corpo, no ego. Vai ter que abandonar a ideia de quem você pensa que é. Buda sabia. Mas o mundo quis continuar dormindo. E agora a pergunta é: você vai continuar limpando a merda e dizendo que está tudo bem? Ou vai encarar a verdade que pode te libertar? Acordar é um trauma. Estar consciente dói. É por isso que você prefere continuar dormindo, mesmo que o sonho seja um pesadelo. Acordar de verdade não é bonito. Não tem gratidão matinal nem mantra. Acordar é encarar, sem anestesia, que a sua vida está sendo sustentada por remendos e que você tem medo de olhar para o buraco no meio dela. Dukkha não é só sofrer. É saber que mesmo quando tudo parece certo, ainda está errado. É estar num jantar com amigos e se sentir sozinho. É abraçar alguém e sentir que o toque não te atravessa mais. É ter uma vida ok e ainda assim carregar uma fadiga que vem da alma, não do corpo. Buda não disse que a vida tem sofrimento. Ele disse que a vida é sofrimento. Você pode achar exagero, pode até chamar de pessimismo. Mas isso só mostra o quanto você foi treinado a rejeitar o real. Porque o real, quando observado sem filtro, é brutal. O nascimento é sofrimento, a velhice é sofrimento, a doença é sofrimento, a morte é sofrimento. Estar associado ao que se odeia é sofrimento. Estar separado do que se ama é sofrimento. Não alcançar o que se deseja é sofrimento. Não é poético, é diagnóstico real. O sofrimento é a matéria-prima da existência humana. Tudo que você ama vai acabar. Tudo que você é vai se desintegrar. E mesmo sabendo disso, você continua tentando fazer com que a vida dure, como se ela fosse sua por direito. Você foge do sofrimento com distrações, mas ele volta, sempre. Nas crises existenciais aos domingos, nos momentos em que você conquista algo e segundos depois sente que não foi suficiente. Na ressaca emocional depois de cada prazer que parecia libertador, mas só te deixou mais vazio. Você trabalha demais porque tem medo do silêncio. Você preenche a agenda para não encarar que a vida que construiu não faz mais sentido. Você se apega a relacionamentos ruins
porque prefere dor conhecida do que o pânico do vazio. Você quer manter a ilusão de que existe controle, mas não há. Arthur Schopenhauer chegou à mesma conclusão que Buda. O sofrimento é intrínseco ao existir. Ele escreveu: a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Você sofre quando deseja, sofre quando conquista, e quando já tem tudo, sofre porque não sente mais nada. Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço, diz que o sujeito contemporâneo é um empreendedor de si mesmo, e por isso está esgotado. O sofrimento hoje é internalizado. Você não é oprimido por um tirano externo. Você mesmo se cobra, se julga, se culpa. Você é seu próprio algoz. Você sofre porque é incapaz de parar de querer ser alguém. E se tudo isso for verdade, por que você insiste em chamar essa estrutura de vida? Porque aceitar que está tudo errado é insuportável. Porque reconhecer que vive num ciclo de repetições inúteis exige coragem. E porque ninguém te ensinou que a dor pode ser só o primeiro degrau, não o lar. Você está sofrendo, não porque o mundo é cruel, mas porque você insiste em esperar do mundo aquilo que ele nunca prometeu. E o pior é que, muitas vezes, o sofrimento já não é mais um sintoma. Virou você. Você acha que quer ser feliz, mas na verdade, só quer continuar desejando. Felicidade te assusta, porque ela não tem movimento, não tem promessa, não tem narrativa. Desejar é mais confortável. O desejo te dá direção, drama, sentido. Você não quer chegar, você quer perseguir. Porque chegar seria encarar o que sobra quando não há mais o que querer. Desejar virou seu combustível e seu veneno. Você aprendeu que o que move a vida é o querer. Mas nunca te contaram que o desejo, por natureza, nunca se sacia. É como beber água salgada. Quanto mais consome, mais sede sente. Samudaya é a segunda nobre verdade. Ela afirma: o sofrimento nasce do desejo. Mas não é qualquer desejo. É o desejo que vem do vazio. O desejo que quer preencher uma ausência que você nem sabe nomear. Desejo de reconhecimento. Desejo de controle. Desejo de ser alguém. O desejo é a raiz de todo o sofrimento. Essa frase não é poética. É cirúrgica. Você não deseja o objeto. Você deseja o fim da inquietação que ele representa. Você quer o carro, o corpo, o status, o amor, porque acredita que ao conseguir, a ansiedade vai cessar. Mas ela não cessa. Você conquista e já deseja outra coisa. O desejo é uma falha no sistema da consciência, um glitch que nunca resolve. Lacan dizia que o objeto do desejo é sempre um objeto uma falta. Não desejamos coisas, desejamos o que está por trás delas. E isso nunca é alcançável. Por isso, o desejo é um ciclo, um labirinto, um vício. Veja o mundo hoje. Milhões rolam o feed em busca de estímulo. Outros tantos se viciam em pornografia, em compras, em comida, em performance. Tudo para manter o desejo aceso, porque sem ele vem o silêncio. E o silêncio é aterrorizante. Nietzsche, ao observar o comportamento humano, escreveu: o homem não deseja a felicidade. Só o engano faz com que ele acredite nisso. O que ele quer é apenas continuar desejando. E se Nietzsche está certo, e ele está, então toda a sua vida foi construída como uma teia de desejos empilhados sobre o nada. Desejo é prisão, porque o desejo faz você viver sempre em função de um futuro que nunca chega. Ele te arranca do agora, te joga para frente e te impede de descansar. Você acha que está indo em direção a algo, mas só está girando em círculos, como um rato correndo em uma roda, achando que está se movendo. Byung-Chul Han analisa a sociedade contemporânea como uma fábrica de desejos, mas não desejos autênticos, desejos fabricados, implantados. Você deseja o que a cultura te ensinou a desejar. Você não é livre, você é programado. O sujeito atual se explora até a exaustão e acredita que isso é liberdade.
Você já reparou como o prazer é sempre menor do que a promessa que o antecede? O orgasmo, o salário, o like, a conquista, tudo isso some em minutos. E logo vem outro desejo, mais forte, mais urgente, mais ansioso. Desejar não é o problema. O problema é quando o desejo vira identidade. Quando você não sabe mais quem é sem uma coisa a querer. Você está viciado, não em drogas, em querer. E enquanto continuar alimentando esse vício, vai continuar preso ao sofrimento, achando que está buscando felicidade, quando na verdade só está fugindo de si mesmo. Você não quer se curar. Quer manter a dor sob controle, com estética, com uma playlist e um feed bonito. Você não quer libertação. Quer conforto dentro da sua prisão. Porque curar de verdade exige abrir mão da sua história. E você está profundamente apegado ao seu enredo de dor. Você diz que quer mudar, mas ainda defende sua ferida como se fosse um patrimônio. Você quer parar de sofrer, mas não quer abrir mão das pequenas doses de prazer que mantêm o sofrimento vivo. Quer paz, mas só se ela não custar a sua identidade. E é por isso que você continua no ciclo. Porque a dor, ao menos, te dá um nome. Niroda é a terceira nobre verdade. E ela diz algo tão simples quanto brutal. O sofrimento pode cessar. Mas isso não é um alívio, é uma sentença. Porque cessar o sofrimento exige matar a fonte dele. E a fonte não é o mundo, não é seu passado, não é a sociedade, é você. O seu eu construído, desejante, agarrado. Você aprendeu a domesticar a dor, não a dissolver. Você não enfrenta, você reorganiza. Muda de cidade, muda de parceiro, muda de estilo de vida, mas carrega o mesmo nó. O verdadeiro problema é que você quer manter o ego e ainda assim se libertar do sofrimento que ele gera. Eckhart Tolle, adaptado. Você não quer abandonar o ego, quer que ele fique mais funcional, quer que ele produza menos angústia, mais desempenho. Mas o que Niroda exige é radical. A cessação do eu que sofre. A dor pode acabar, sim, mas isso não vem com mais conteúdo, mais conhecimento, mais espiritualidade performática. Vem com esvaziamento, vem com silêncio, com a morte simbólica da sua narrativa. Simone Weil escreveu: a desgraça nos faz cair fora do tempo. Toda a salvação está fora do tempo. O que ela quis dizer? Que a libertação não acontece com mais ação, mas com cessação. Você não conquista a liberdade, você abandona o que te prende. Você vai dizer, mas é difícil. Não é difícil, é inaceitável. Porque aceitar significa reconhecer que tudo o que você construiu, personalidade, desejos, metas, cicatrizes, é parte do problema. E isso ninguém quer ouvir. As soluções modernas não ajudam. Você é bombardeado com a ideia de que pode se curar comprando cristais, ouvindo mantras e fazendo retiros. Mas tudo isso, sem renúncia real, é só distração espiritualizada. É performance interior. A cura real não é uma conquista, é uma remoção. Não é mais uma técnica, é a demolição da estrutura do eu que sofre. Você vai precisar encarar o vazio, aquele que você evitou a vida inteira. E não, ele não é o fim, ele é o início, mas só para quem não tem mais nada a defender. Você não quer curar a dor. Você quer encontrar uma forma de continuar sendo você, sem tanto incômodo. Mas isso não é libertação. É manutenção do cativeiro com paredes mais bonitas. Se a dor ainda existe, é porque você ainda está tentando ser alguém. Ainda está desejando. Ainda está agarrado à ideia de que você é esse personagem biográfico que sofre e deseja a salvação. Não é. A cura está aqui. Mas não tem trilha sonora, nem aplausos, só silêncio. Só fim e, enfim, começo. Você quer ser livre? Então aceite. Vai precisar destruir tudo o que você chama de você. Não existe libertação sem demolição. O sofrimento não sai com oração, nem com afirmação positiva. Ele se dissolve quando o você que sofre
é desfeito, por inteiro. E isso não acontece por mágica. Acontece passo por passo. Mas você não quer passos. Você quer milagres. Maga é a quarta verdade de Buda. E ela não é simbólica. Ela é técnica. É um mapa cirúrgico para desmantelar o ego em 8 cortes precisos. Mas quem quer caminhar por algo que não dá prazer imediato? O caminho óctuplo não tem estética, não tem glamour, não serve para postar. Ele começa onde o auto-engano termina. E por isso, quase ninguém o segue. Os 8 passos: visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta, não são mandamentos. São métodos de desfazer a estrutura que te aprisiona. São bisturis existenciais. Visão correta não é pensar positivo. É ver a realidade como ela é, sem os filtros do ego. Sem as lentes do trauma, da vaidade, do desejo. É encarar a impermanência. É aceitar que nada é seu. Nem o corpo, nem a mente, nem o nome. Tudo o que tem forma está fadado à dissolução. Intenção correta é querer se libertar, não querer ser melhor, mais espiritual, mais evoluído. Porque até o desejo de evolução pode ser só ego de roupa branca. Libertação real começa quando o ego para de querer vencer e aceita desaparecer. Fala correta não é só evitar mentiras, é eliminar a fala vazia, a tagarelice, a necessidade de ser ouvido, notado, aprovado. É silenciar o ego que grita por atenção disfarçado de conversa. Ação correta não é ativismo vazio, é agir sem desejo de resultado, sem querer controle. É ética silenciosa. É fazer o certo mesmo que ninguém veja, mesmo que doa, mesmo que custe. Modo de vida correto não é status espiritual. É não lucrar com a dor dos outros. É viver de forma que sua existência não reforce a ignorância alheia. É um estilo de vida invisível aos olhos do mundo, mas que quebra correntes dentro. Esforço correto é a antítese da nossa era. Hoje você quer facilidade, fluidez, merecimento. Mas libertar-se exige esforço. Esforço de não alimentar o pensamento. Esforço de não responder à raiva. Esforço de não repetir os velhos padrões. Atenção correta é presença nua. É olhar para o que está acontecendo sem enredo, sem julgamento, sem querer transformar. É perceber o que é e deixar ser. Concentração correta não é relaxamento. É foco absoluto. É você inteiro num só ponto. É a mente domada. E uma mente domada não sofre, porque não briga com o que é. O caminho óctuplo não promete nada. Ele só entrega o fim do sofrimento. Mas para isso, você precisa abrir mão do personagem que sente dor. É um caminho que ninguém vai aplaudir, ninguém vai entender, e que você vai querer abandonar centenas de vezes, porque ele não alimenta nada em você. Ele mata o que te faz sofrer. Você diz que quer sair do sofrimento, mas tem coragem de andar por esse caminho? Tem coragem de abrir mão do desejo de ser alguém especial? De não ser compreendido? De perder o controle, o status, o nome? Se tiver, então você não vai se iluminar. Vai desaparecer. E finalmente, pela primeira vez, será livre. Você prefere sofrer do que se desconstruir. Prefere a dor conhecida do que a paz que exige o fim de você mesmo. A verdade não te prende. O que te prende é o medo do que você seria sem a sua narrativa de dor. E é por isso que você continua dormindo, mesmo com o despertador existencial tocando todo dia. O mundo inteiro é um grande quarto escuro onde as pessoas se abraçam para não encarar o vazio. Você chama isso de rotina, de estabilidade, de vida adulta. Mas no fundo sabe, é só fuga. Você quer manter o que tem, mesmo que doa, porque a dor te dá um centro. Sem ela, você se dissolve. Samsara não é um conceito mitológico. É esse ciclo aqui: acordar, reclamar, desejar, conquistar, frustrar, se anestesiar, repetir.
É girar em torno de si mesmo achando que está progredindo. É renomear o cativeiro de vida normal. A libertação é simples demais, por isso ninguém acredita nela. Você ouve que há um caminho, que é possível sair. Mas você hesita, porque o caminho exige que você abra mão de si mesmo. E isso parece mais assustador do que qualquer sofrimento. Você está tão habituado à sua lama emocional que já colocou o nome nela. Sou assim mesmo. Fui feito desse jeito. É o meu signo. Minha infância foi difícil. Tudo desculpa, tudo máscara para continuar abraçado ao sofrimento, só que com autocompaixão embalada a vácuo. Clarice Lispector escreveu: Tenho medo de me conhecer. É como se eu tivesse medo de enlouquecer ao perceber quem sou. O despertar exige coragem, mas você foi treinado para buscar segurança. Você quer promessas, garantias, final feliz, e não há. Há só o fim de um ciclo e o começo de um estado que não depende de nada. Você recusa a liberdade porque ela parece insuportável. Você prefere distração, e o mundo moderno entrega isso com maestria. Você pode escolher entre 1000 formas de se manter longe de si: vídeo curto, autoajuda, dramas alheios, comida, remédio, dopamina social. Mas tudo isso é ruído. E no intervalo entre os ruídos, o que surge? Silêncio. E o silêncio é insuportável para quem ainda tem um ego. Você acha que está acordado porque lê, medita, se informa. Mas despertar não é saber mais. É ser menos. Menos desejo, menos história, menos apego. Krishnamurti foi direto. Não é sinal de saúde estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Você está ajustado à doença. Você aprendeu a funcionar bem num sistema que se alimenta da sua insatisfação. E você até gosta, porque dá identidade, dá pertencimento, dá drama. Mas vai chegar um ponto, e talvez já tenha chegado, em que nem o drama basta, nem a dor emociona mais, nem o prazer serve como anestesia. É quando tudo fica insosso. Esse é o início, ou o fim. Depende da sua escolha. Você vai continuar dormindo? Vai continuar chamando de vida essa repetição entorpecida de dor e desejo? Ou vai finalmente abrir mão do personagem? Porque o que vem depois não é aplauso, não é transcendência, não é prêmio, é silêncio, é ausência, é liberdade. E quase ninguém está pronto para isso. Você pode sair daqui e voltar para a vida de sempre. Voltar a rolar o feed, correr atrás de mais alguma coisa, se distrair com alguma novidade, sentir o mesmo vazio no fim do dia. Ou pode fazer algo diferente. Pode parar, respirar e começar a soltar, pouco a pouco, tudo o que te mantém preso. E isso não vai acontecer de uma vez. Mas o início é agora, porque agora você sabe. Você viu que está doendo, você viu que está preso e viu que existe saída. Você só precisa querer menos e ver mais. Esse vídeo não foi feito para entreter, foi feito para sacudir. E se em algum momento ele fez você silenciar por dentro, então já valeu. Se esse conteúdo te tocou, te fez pensar, se ele te ajudou a colocar nome em algo que você sentia e não sabia explicar, então considera retribuir. Seja membro do canal. Além de apoiar diretamente a continuidade desse trabalho, você recebe acesso a conteúdos exclusivos, bastidores, conversas mais profundas e a chance de fazer parte de uma comunidade que busca mais do que distração, busca verdade. Use o Super Thanks para apoiar este vídeo, se sentir que ele vale mais do que só alguns minutos do seu tempo. Às vezes, uma pequena contribuição ajuda a manter um trabalho vivo. Mas acima de tudo, só de você estar aqui, assistindo até o fim, você já está ajudando. De verdade. Cada visualização, cada comentário, cada compartilhamento, mantém isso pulsando. Então compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa verdade. Não por vaidade, mas por amor. Porque quem ainda sofre, merece uma chance de despertar. Obrigado por estar aqui.
A gente segue junto, até que não sobre mais ninguém para se apegar.